Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui do canal Nilson Colegio Filho. Hoje seguiremos uma temática relacionada ao direito do consumidor, uma temática muito corriqueira que tem causado muitos problemas no dia a dia na relação entre fornecedor e consumidor, notadamente com relação aos fornecedores e consumidores do setor gastronômico, bares, restaurantes e congêneres e similares. A questão é a seguinte, pessoal: todos vocês já devem ter ido a alguma cafeteria, algum barzinho, alguma lanchonete, alguma casa noturna, onde consta lá, na comanda, em caso de perda da comanda, multa de R$50, R$100, R$500, tem lugar que coloca multa até de R$1.000, R$2.000. Pois bem, pessoal, muita gente tem me perguntado, essa é uma questão que muita gente tem dúvida, que é o seguinte: é devido o pagamento dessa multa? Ou seja, o consumidor deve arcar com o pagamento de multa pela perda da comanda em estabelecimentos, normalmente estabelecimentos do setor gastronômico, mas pode ser algum outro similar também, ou parecido? A resposta é não. Não é obrigação, o consumidor não tem o dever de pagar multa por perda de comanda ou algum outro documento de controle de consumo. Normalmente é uma comanda, né? Aí alguém pode perguntar: doutor, mas lá está escrito, tem uma cláusula lá embaixo da comanda: em caso de perda, multa de X reais. Não interessa. Essa cláusula, essa frase, em caso de perda do comando, multa de X reais, essa cláusula, essa frase, não tem valor jurídico nenhum, zero. É uma cláusula nula, absolutamente nula. Por quê? Basicamente por quê? Porque é obrigação do fornecedor, no caso do estabelecimento, de ter o controle de quanto o consumidor A, B, X, Z está consumindo. E o fornecedor não pode passar esse ônus para o consumidor. Esse ônus é do fornecedor, ou seja, do comerciante. Faz parte dos riscos da atividade econômica por ele desenvolvida, configurando-se uma prática flagrantemente abusiva. Ele não pode transferir essa responsabilidade de controle de consumo para o consumidor. A obrigação é dele. Detalhe que é engraçado, que tem alguns estabelecimentos que o consumidor perde a comanda, aí na hora de pagar a conta, o fornecedor, o estabelecimento, sabe quanto o consumidor de fato consumiu. Por exemplo, sabe que ele consumiu R$100, aí além de tudo, aplica a multa de R$50, R$100 pela perda da comanda. Ora, se ele sabe quanto o consumidor consumiu de fato ali naquele local, por que cobrar multa pela perda da comanda? Mas independente disso, fato é, o consumidor não tem obrigação jurídica nenhuma de pagar multa por perda da comanda. Ou seja, se você for num determinado estabelecimento, por mais que esteja lá aquela cláusula: em caso de perda da comanda, arcará com multa de X, e o consumidor, qualquer que seja, venha a perder essa comanda, não tem que pagar a multa. A obrigação, repito e insisto, de controlar o que e quanto o consumidor está consumindo é do fornecedor, do empreendedor, do estabelecimento. Caso o consumidor perca por algum motivo ou tenha extraviado, e por uma falha o fornecedor, o estabelecimento, não tenha feito controle, nesse caso, ou seja, o consumidor perde a comanda ou ela é extraviada, mas o fornecedor, por falha, não anotou lá o que o consumidor adquiriu, nesse caso, o fornecedor tem que confiar na palavra do consumidor. Ou seja, o consumidor falou: não, eu consumi X. Então, o fornecedor tem que confiar na palavra e o consumidor deve pagar aquilo que ele disse que consumiu. Essa cláusula é nula, não tem valor nenhuma. Quem tem que controlar, isso pode ser oferecido como uma mera comodidade para o consumidor, mas não existe essa obrigação de do consumidor pagar a multa no caso de perda da comanda. É uma prática, obrigá-lo a pagar essa multa é uma prática flagrantemente abusiva, viola frontalmente o artigo 39, salvo engano, inciso, não me recordo agora, o inciso é o 9º, o 10º,
do Código do Consumidor, porque está a exigir do consumidor uma prática, uma vantagem manifestamente indevida. Configura prática comercial abusiva, passivo de multa pelo PROCON, dentre outras medidas extra e judiciais. Qual que é a minha orientação para o consumidor que se vê diante de uma situação dessa? Eu oriento o seguinte: você, consumidor, foi num barzinho, uma casa noturna, na sua cidade, você perdeu a comanda, e na hora de pagar o fornecedor quiser cobrar a multa pela perda da comanda, você tem que exigir os seus direitos. Você tem que falar: não, olha, eu consumi isso, aquilo, e pagar aquilo lá. Se o fornecedor falar: não, eu não acredito, você tem que falar: não, a obrigação de controle é do estabelecimento, não deve pagar. Caso venha a pagar, para evitar confusão, uma briga, se você, consumidor, quiser pagar essa multa, peça para o fornecedor emitir uma nota fiscal discriminando, exija que ele discrimine na nota fiscal que você está pagando 100, 50, 200 reais a título de multa por perda de comanda. Depois você pega esse valor, vai no juizado especial civil e pede em dobro esse valor que você pagou, porque é incabível. E mais, se você consumidor passar por algum constrangimento, alguma humilhação ali, ter a sua ficar em cárcere privado, não deixarem você sair do estabelecimento porque você não quer pagar essa multa, você também deve, você, consumidor, deve fazer depois um boletim de ocorrência, ou na hora ligar para a polícia, fazer um boletim de ocorrência por cárcere privado, ou caso situação em que o fornecedor responderá criminalmente. E também, nesse caso desse constrangimento, dessa coação, o consumidor pode e deve ser reparado também a título de danos morais, certo? Então é isso, pessoal. O consumidor não tem nenhuma obrigação de arcar com essa abusiva multa. A obrigação de controle de consumo é do estabelecimento e não do consumidor. E não pague. Caso o fornecedor, o estabelecimento, permaneça intransigente, se você quiser evitar confusão, faça como eu orientei: pague, mas peça para emitir uma nota fiscal discriminando aquele valor. Depois você entra no juizado especial e pede em dobro aquilo que você pagou de multa. E por fim, como eu disse, se você, consumidor, for constrangido, passar uma humilhação, os seguranças ali te impedirem de sair do estabelecimento, ligue para a polícia, ela faça um boletim de ocorrência por cárcere privado, colacione provas ali, testemunhal, ou o que você tiver, gravação, para provar o constrangimento, e depois também na justiça peça uma indenização por danos morais. Essa prática é abusiva e os fornecedores têm que parar com essa prática. Não é justo, não é razoável, não é lícito jogar os riscos da atividade econômica no lombo do consumidor. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí é só me chamar. Voltarei em breve falando de outros temas polêmicos que a gente vê muito no dia a dia. Recentemente falei sobre as taxas do garçom. Em breve falarei sobre a questão do cover artístico, da perda do ticket de estacionamento, da obrigação do supermercado e shopping indenizar no caso de dano no veículo deixado no estacionamento. São temas que em breve abordarei. Fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço, pessoal, tudo de bom.